Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, Felipe André Oficial. Também estamos lá no Instagram, postando, postando os cortes. Se puder também lá, Felipe André Oficial, arroba Felipe André Oficial, lá no Insta. Então hoje a gente vai ver aqui, ó, Checkmate Global. Se você não conhece, tá perdendo um senhor canal de geopolítica. Para quem não conhece, o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, trabalha na área de inteligência. Ele dá aula para quem vai ficar nessa área. Não vou citar o currículo todo dele, vai correr atrás também, vou te dar tudo de mão beijada, e aqui ele vai falar guerra tarifária. É só o começo. Plano chinês revelado, China disputa a tudo. Nesse vídeo aqui ele vai começar a falar sobre certos modais e eu vou tentar explicar para vocês. Quem já acompanha ele há muito tempo já entende a metodologia que ele fala. Muitas para pular o algoritmo do YouTube, mas eu vou abrir para vocês, dane-se. E outras, vou trazer algumas discordâncias na minha análise junto a ele, que ele traz fatos interessantíssimos. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no meu canal, meu filho. Bota aí, ó. Tô vendo, hein? Tô acompanhando. Eu vou lá dar um joinha lá no teu comentário. Então, vamos para o nosso vídeo. Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 20 de abril de 2025, 20 de 4 de 2025, o 148º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Ao analisar o movimento no tabuleiro, é necessário ter em mente os objetivos dos jogadores. O tabuleiro é a terra. Fechou? E da sua mão, ao moverem as suas peças. Quem manda é o jogador. Quem decide é a mão. E quem executa são as peças. Para aqueles que são novos aqui no canal, quero lembrá-los que não tratamos aqui de ismos, capitalismo, comunismo, socialismo, etc. E nem tratamos também de fulanos, que são as autoridades que aparecem na mídia, pois ambos são, consciente ou inconscientemente, marionetes da mão BG. A mão é que manda. Quem executa é a peça, como no jogo de xadrez. Quem decide é o jogador, a mão é que decide para onde a peça vai e ela executa o movimento. Acabou. Aqueles que acompanham o canal nestes quase 5 anos puderam observar a geopolítica mundial de uma outra perspectiva e ver como os movimentos no tabuleiro estão em linha com o modus operandi que mostrei aqui desde o começo. É brabo. As análises desse coroa é braba. E ele vai acertando assim muita coisa, outras coisas também não, vou falar a verdade, mas ele faz uma análise bem interessante de uma outra perspectiva, né? Assuntos como dívida dos Estados Unidos, desdolarização, etc. Assuntos tratados aqui, que hoje estão em evidência e tantos falam dele. Eu já falava em 2020, quando abri o canal. Falar depois que acontece é fácil. Quando alguém diz que algo em geopolítica é imprevisível ou surpreendente, é porque esta pessoa não teve informação ou não soube interpretá-la. Existem muitos fatos portadores de futuro e os dados e os blocos de informação que alimentam a projeção de cenários geram probabilidades razoavelmente precisas de ocorrência. Eu não acreditei que ia ficar todo mundo dentro de casa. Eu fiquei sabendo de tudo muito antecipadamente, de tudo que ia acontecer. Eu não acreditei quando aconteceu. Eu falei, mentira, gente. Que os caras veio com essa conversa e todo mundo caiu. Eu não acreditei que todo mundo ia ficar em casa, principalmente histericamente, desesperado loucamente. Ali foi uma insanidade, 2020. E foi uma maluquice global que aconteceu
e que outros lugares não levaram a sério e ninguém quis saber, não. Entendeu? A maioria gigantesca de uma população foi afetada por uma parada psicológica muito mais forte do que o vírus, porra. A mídia ali mostrou potência e mostrou que ela consegue converter uma parte significativa da população ainda. Ali foi a primeira vez que eu vi um negócio chamado mesmerismo funcionando perfeitamente, alinhadamente. Tudo que era informação que estava fora daquele conteúdo que era propagado, fizemos um consórcio, porra. Decidimos falar a mesma coisa. Ué, mas vocês não eram concorrentes? Porra nenhuma. A gente vai falar aqui o que estão mandando falar e a gente vai falar e pronto, acabou. E todo mundo uniformemente falando a mesma coisa. Tem um meme muito interessante nos Estados Unidos que não é o cara dando a mesma notícia, não. São todas as emissoras do país falando o mesmo texto. Não é o cara dar a notícia, não, pô. O cara tá falando o mesmo texto. Todas as. E nos Estados Unidos são milhares. Ali eu vi um exercício de mesmerismo violentíssimo. Você que não sabe o que é mesmerismo, vai correr atrás disso. Que é uma das linhas de ação. Aqui ele só vai tratar do poder de crenças e valores, que é o bispo. No caso, a torre é o poder financeiro. E o cavalo, que é o poder armado. É por isso que todos os vídeos do canal são numerados e datados e ficam aqui registrados para uma conferência posterior. Todos os movimentos são previamente comunicados, pois essa é a regra do jogo. Todos os movimentos do tabuleiro são de alguma forma mostrados antes. Claro que existem variáveis, sejam endógenas ou exógenas, a interagirem e alterarem esses cenários. Seu fluxo na linha do tempo pode se alterar em função de interações relevantes, empurrando eventos para frente ou para trás na linha do contínuo espaço-tempo. Mas a técnica permite ter razoável precisão na fixação de intervalos de tempo. Vamos então a algumas considerações preliminares quanto ao momento atual. Por exemplo, sobre essa parte do tempo, tem um vídeo aqui nosso que é o da chave mestra, que eu faço um react também com esse canal. E lá vai falar, esse canal fala exatamente da passagem do tempo. E o professor fala exatamente isso, porque são datas específicas que se fazem certas coisas. Se você parar para analisar, a numerologia, a cronologia está envolvida em todos esses acontecimentos. Tem que acontecer em tal lugar. Por exemplo, a peste negra, se eu fale me engano, foi 1019. 1919. Portanto, 100 anos atrás. Teve uma outra pandemia, digamos assim, né? Então, só se repetiu, né? Uma data específica e tal, para acontecer isso. Então, por isso que é fatores endógenos e exógenos. Porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que pode acelerar o processo. Opa! Porque os cara são oportunistas, mano. Os caras, é o que eu falei. Lá, nesse vídeo, eu conto também sobre Game of Thrones. Vai lá no vídeo ver. Lá, você vê que eles conseguem estar fora dessa dinâmica que eu e você vive. Entendeu? Eles vivem outra dinâmica. Ao cenário geopolítico do momento. Trump trabalha para atingir objetivos específicos que lhe foram colocados. Tem perfeita ciência da situação de deterioração dos Estados Unidos, para a qual ele mesmo já aludiu várias vezes. Você só busca tornar grande novamente algo que deixou de ser. É elementar. Make America Great. América Grande de novo. Tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir implementar isso. Creio que não. Ele vai fazer uma parte da agenda, mas implementar não. A não ser que daqui 2 anos, da data de hoje aqui, ó, daqui 2 anos, ele consiga um próximo mandato. Aí ele consegue entregar o que ele está prometendo. Porque em 4 anos ele não consegue, não. E eu também acho que depois que ele resolver a questão dele com a China,
vai começar uma guerra fria, porque eles vão fazer o acordo, vai ser exatamente como aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Os comunistas venceu junto com os aliados. A Rússia chegou em Berlim primeiro, só para ter ideia. Os comunistas veio, os Estados Unidos injetou um caminhão de dinheiro lá, né? De arma e tudo, para os comunistas poderem vir participar da batalha do lado ocidental, digamos assim. E eles fizeram isso. Então, eles fizeram um acordo. Tem uma foto emblemática que tem os três presidentes, no caso, um era o primeiro-ministro, o Churchill, o Stalin e acho que era o Roosevelt. Eu não sei, eu esqueci o nome agora do cara que estava. Ele era um cara de cadeira de roda dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele. Então, os chineses vão, depois desse acordo de paz, vai todo mundo cooptar outros países, igualzinho aconteceu da última Guerra Fria. O Trump vai começar a fazer pressão para pegar aliados comerciais e impor eles outros termos e outros acordos e prometer proteção dos Estados Unidos para ficar ao lado deles, né? E vai ser interessante. A China também vai ter que botar garrafa para vender nessa história, junto do BRICS, que é a primeira tentativa. A dúvida ainda fica se a Rússia vai permanecer nesse barco, nessa canoa, porque o projeto da Rússia é diferente, tanto dos Estados Unidos, que não vai interferir em nada dos Estados Unidos, e também não vai interferir muito nos chineses. Meio que o russo vai ficar tranquilo, dá para me fazer acordo com os dois, porque o que eu quero, eu não vou brigar com nenhum dos dois. Vocês já sabem o que eu quero. Ele quer a Eurásia. Os chineses vão querer a parte deles da Ásia, e vai ter a briga ali, vai ser Europa novamente, é, alguns outros países estrategicamente, por rotas comerciais mais interessantes, e pronto. É esse o que vai acontecer, entendeu? Sabe também ele que o passar do tempo não lhe favorece e que a vulnerabilidade mais premente é a questão econômica dos Estados Unidos. Por isso, ele está atrás de dinheiro e ouro e não de ideologia. Ele, como um empresário e negociador, sabe que essa disputa não é entre ismos, mas é uma luta por hegemonia e, ao fim, por sobrevivência. Ele está em busca de dinheiro para financiar a manutenção desta hegemonia e sobreviver num mundo em contínua transformação. Seja em busca das reservas minerais da Ucrânia ou na imposição de tarifas, o foco é sempre o mesmo: dinheiro. Por exemplo, ele disse recentemente, abre aspas, temos um déficit comercial com a União Europeia de 350 bilhões de dólares. E uma das maneiras pelas quais isso pode desaparecer fácil e rapidamente é que eles terão que comprar nossa energia. Se eles comprarem, podemos gerar 350 bilhões de dólares em uma semana. Fecha aspas. Ocorre que a energia que a Europa compra dos Estados Unidos é várias vezes mais cara do que ela comprava e ainda compra da Rússia. E isto está acabando com a competitividade dos europeus. É, essas imposições que o Trump está fazendo é para simplesmente sentar na mesa e negociar com todo mundo. É o que ele quer. Ele já quer ir. Ele já está. Ele, o Trump está usando a estratégia seguinte: ele está atacando o principal inimigo dele e já formando os aliados já no sapatinho. Já tentando já fazer os acordos dele antes mesmo que o chinês consiga essa parada. Os chineses estão preocupados com o ataque que sofreram nas tarifas. Então eles também, os chineses também começaram a se movimentar. Começaram a tentar fazer um acordo ali com o Japão, com a Coreia do Sul, tentaram, ó, o Coreia do Norte, fica na moral aí, cara. Tem que falar com o russo aí, ó. Tem que ser 10 porque os caras tá indo. Então ele já tá tentando fazer acordo com o Vietnã, com Filipinas, tá pegando todo mundo ali do lado dele, falando, ó, vou te dar uma moral, fica comigo, me abandona não, porque o cara lá tá pegando todo mundo pra ele já. Então, essa dinâmica começou a se acelerar. Porque todo mundo que o Trump botou naquela listinha lá é um aval da seguinte forma: vocês, estou interessado em conversar com os senhores. Venho aqui conversar com os americanos. Por gentileza, que a gente vai sentar na mesa e vai ficar legal para vocês. É isso que ele está falando ali. E o chinês está tendo que.
se defender do porrete que levou, econômico, e ter que dar solução nisso e fazer aliado no meio do caminho, sendo que eles não têm uma moeda 100% global, eles têm que ainda fazer a pessoa acreditar que eles vão fazer a moeda girar e a economia dos caras não cair. Também o Trump teve uma péssima impressão quando o Biden foi lá e travou todo o dinheiro da Rússia e tirou a Rússia do sistema monetário internacional, e o Trump mantém isso, tirou, tá tirado, irmão. Ele não devolveu nada para a Rússia. Se ele fosse aliado da Rússia, a primeira coisa, descongelar o dinheiro do cara. Mas eu creio que isso também vai ser barganhado mais para frente. Entendeu? Vai ser barganhado mais para frente. Não acho que tudo, mas voltar já ao sistema SWIFT num primeiro acordo dele não se meter nessa bagunça que vai rolar na guerra tarifária com a China. Por isso, eles continuam comprando energia da Rússia disfarçadamente, através de terceiros, como eu já mostrei aqui. Talvez, sem perceber, o comissário europeu de energia, Dan Jorgensen, cometeu um sincericídio ao dizer para o Financial Times, no dia 10 de abril, o seguinte, abre aspas, palavras dele, aspas, gastamos mais dinheiro comprando combustíveis fósseis da Rússia desde 2022 do que demos em ajuda à Ucrânia, fecha aspas. Ou seja, na verdade quem está trazendo isso é a China. A China está pegando esse combustível e revendendo para a Europa porque eles têm acesso ao mercado europeu, não foram bloqueados nisso. E ele acabou de cometer um sincericídio terrível. Pegamos mais gás com os russos, ou seja, botamos mais dinheiro no bolso do russo do que botamos na Ucrânia. Referindo-se a 2022, ao ano que começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vejam, ele admite a compra e diz que é superior à ajuda que deram à Ucrânia. Trump sabe que a questão da Ucrânia é complicada, porque a facção DG europeia, a velha Europa, precisa se abastecer do sangue, da vitalidade ucraniana, e a defenderá até o fim. No caso, ele falou agora num modelo ritualístico, né? Precisa se abastecer do sangue. Depois tem que trazer aqui quem é a Ordem do Dragão. Entendeu? A Ordem do Dragão tá aí na cara de todo mundo. O simbolismo, tudo aí. Mas só que não é apresentado assim para vocês. Por que a bandeira da Escócia tem um dragão? Por que a bandeira de outros países já tiveram dragão? Por que os chineses, o negócio é o dragão? Tem uma ordem, entendeu? Que trabalha nesse sentido, como tem os muçulmanos, tem o cristianismo, tem o judaísmo, tem um monte por trás de tudo isso aí. E tudo isso é a mesma fonte desde o princípio do paganismo e essas coisas através do tempo. Então existe uma ordem que ela vive do sangue, né? Por isso que tem vários filmes de vampiro, pra já ir colocando o imaginário da galera dentro dessa alegoria, né? Tem muita coisa em jogo. Por outro lado, os dois sócios maiores do empreendimento USA estão ficando esgotados e já não podem ajudar decisivamente. Trump precisa de dinheiro e rápido, mas os mecanismos de um Estado democrático são lentos. Em busca de alternativas, Trump então impôs tarifas, chamadas recíprocas, a dezenas de países no dia 2 de abril. O que ele quis dizer com esse problema de ser devagar na democracia? Realmente, tem que passar pelo parlamento, tem que passar por não sei quem. Chinês não, o chinês fala assim, ó, obedeça, todo mundo, vambora. Todo mundo faz. Lá na China é uma ditadura. Na Rússia também. Então tudo que eles decidem lá começar a fazer, eles aceleram muito mais rápido, entendeu? E tem uma resposta um pouco mais objetiva. Mas ao longo do tempo perde-se tração. Porque depois que o outro sai atrás, começa a investir cifras bilionárias no negócio e aí a coisa anda. A maioria deles não recuou, não fez qualquer acordo formal e a China anunciou tarifas de retaliação. O mercado reagiu, as bolsas despencaram, pulverizando trilhões de dólares e os investidores começaram a vender títulos da dívida dos Estados Unidos. A China vendeu de uma só vez
50 bilhões de dólares nos primeiros dias em títulos dos Estados Unidos. A liquidez dos títulos dos Estados Unidos, então, caíram, com poucos investidores com apetite para comprar esses títulos, ou seja, emprestar dinheiro aos Estados Unidos. Isso gerou uma perda de credibilidade e um risco enorme, uma vez que os Estados Unidos dependem de empréstimos para sobreviver, na forma de venda de títulos do Tesouro. Ao perceber a reação do mercado, Trump, no dia 7, 5 dias depois, antes das bolsas abrirem, postou o seguinte na sua mídia social. Ele disse, abre aspas, não sejam fracos, não sejam estúpidos, não entrem em pânico, sejam fortes, corajosos e pacientes. É meio difícil. Queimando trilhão de dólar e não botando as bolsas na cucunha. Complicado tu pedir paciência pro cara que tá perdendo 1 milhão. Mas, tecnicamente, esse dinheiro também não existe. O negócio na Bolsa de Valores funciona diferente, né? Nenhuma das empresas que estão lá na Bolsa de Valores tem qualquer propriedade material. O Elon Musk não tem materialidade de nada para poder valer o que ele vale. Todo o dinheiro que ele tem em ações da empresa dele, ele não, se ele vender tudo que ele tem, material, de roupas, a carros, a fábrica, a know-how, a inteligência, não vale todo o dinheiro que ele tem. Então, é meio que ilusório isso. Fecha aspas. O apelo de Trump não adiantou muito. Elon Musk e diversos economistas se manifestaram contra as tarifas. Elon Musk atacou, inclusive, publicamente o conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, chamando-o de idiota. Diante desta situação, no dia 7 e horas seguintes, depois, então, mais 2 dias, no dia 9, Trump recuou. Trump havia dito que suas políticas nunca mudariam, mas no dia 9 ele recuou, suspendendo as tarifas impostas no dia 2. Em função disto, a União Europeia, que havia anunciado uma retaliação igual à China, a União Europeia, então, a partir do dia 9, anunciou que estava suspendendo seu pacote de retaliação de 28 bilhões de dólares contra os Estados Unidos, que estaria para entrar em vigor no dia 15. Logo, é incorreto o anúncio de que ninguém retaliou os Estados Unidos, exceto a China, porque a União Europeia, assim como a China, haviam anunciado retaliações. Por aí você vê que o liberal globalismo está atacando também essa tecnocracia. Vamos botar que seja uma tecnocracia. Ambos querem uma tecnocracia, mas o liberal globalismo quer de uma forma e o lado do Trump quer de outra forma. Eu vou ter que dar um nome para isso. E a chefe, inclusive, da União Europeia, Ursula von der Leyen, após o recuo de Trump no dia 9, anunciou, numa postura bastante arrogante, o seguinte, abre aspas, tomamos nota do anúncio do presidente Trump. Queremos dar uma chance às negociações, enquanto finalizamos a adoção de contramedidas da União Europeia que receberam forte apoio dos nossos Estados-membros, vamos colocá-las em espera por 90 dias. Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em ação. O trabalho preparatório para novas contramedidas continua. Como eu já disse, todas as opções permanecem sobre a mesa. Fecha aspas. Ou seja, ela falou em tom de ameaça e nem sequer disse que não retaliaria. Ela disse que estava suspendendo por 90 dias as contramedidas de retaliação e que todas as opções estavam sobre a mesa. É assim que a União Europeia se colocou em relação à suspensão por 90 dias das tarifas de Trump. Okay? Vejam que ela ficou numa posição firme de retaliar se as negociações não favorecerem aos europeus. Os europeus agora são oposição, né? A União Europeia, no caso. A Inglaterra, não. Com desdém, inclusive, ela disse que tomaram nota da decisão de Trump. A pergunta que vem à mente é a seguinte: se a posição de Trump antes era de força, era uma posição privilegiada, por que ele suspendeu as tarifas antes de qualquer concessão dos principais países afetados? Ou seja, ele concedeu um benefício, que é a suspensão das tarifas, antes de receber qualquer coisa em contramedida, em seu benefício.
Então, volto a perguntar: por que suspendeu as tarifas antes de qualquer concessão dos principais países afetados? O normal não seria esperar uma iniciativa dos países afetados pelas tarifas para negociar fazendo um acordo comercial e depois suspender as tarifas de forma pontual apenas para os países que tinham feito o acordo? Não seria isso o correto? As tarifas permanecem, cada país que me procurar e assinar um acordo, eu suspendo as tarifas para ele. Não, ele suspendeu de forma genérica sem ter nada em troca. Ao Trump suspender as tarifas de uma forma genérica, sem qualquer acordo comercial concreto, a leitura dos estrategistas nos centros de inteligência foi de recuo, blefe, fraqueza. E cabe salientar que, passados já 11 dias, ele ainda não conseguiu assinar, formalizar concretamente nenhum acordo comercial relevante até o momento. Só com os países mais fracos, né? Vamos botar assim, que não tem capacidade alguma de encarar em qualquer esfera os Estados Unidos. Nem política social, nem de nada nesse sentido, né? Só para vocês terem ideia, o Panamá, os Estados Unidos financiou uma guerra num país lá. Foi financiado para os caras brigar e aí eles pegaram e construíram o canal do Panamá. O Panamá não existia. Os Estados Unidos fez existir, entendeu? Pegou, pagou um pequeno exército, apoiou lá um negócio, tomou lá o território, tá tomado e pronto, acabou. Compraram um pedaço do México com o dinheiro dos próprios mexicanos, pô. Como é que não vai? Como é que não vai, filho, fazer? Então, os países pequenos são os que mais sofrem na mão dos Estados Unidos, né? Entendeu? Você vê que tenta, por exemplo, tem um país aqui no centro das Américas, né? Do lado do México, que se chama Belize. Belize, mano, se tu chegar lá, tem vídeo aí na internet aí, ó. Se tu chegar lá em Belize lá, brasileiro, tem lá um acordo que aceita a gente passar. Tem um acordo que aceita o brasileiro entrar lá em Belize e ficar lá de turista. Os caras não deixam tu entrar, porra. Porque acha que tu vai para os Estados Unidos. Ah, tu vê a que ponto que os Estados Unidos fazem pressão nesses países mais próximos deles ali. Entendeu? De literalmente mandar nos caras. Complicado. Agora, já países que conseguem impor alguma situação, no caso a China, a União Europeia, a Índia, a África do Sul pouco, Brasil pouco também, mas também não vai para uma pro tapa direto com o Brasil, porque pode de repente acabar saindo machucado também nessa história. Os americanos sempre viram aqui na gente vamos botar assim, é o quintal dos caras, mano, entendeu? Tem uma galera aí que mora aí no quintal aí, mas tá de boa, pô, tá tranquilo. Tanto que eles fornecem aí pra gente aí o que a gente precisa aqui, perto aqui, a gente vai ajudar aí da melhor maneira possível eles aí e tal. Enfim, entenderam, né? Isso não é bom. Isso não é nada bom. Para não ficar muito complicado, constrangedor, Trump então aumentou drasticamente as tarifas sobre a China, que é seu principal alvo, afirmando, entretanto, que esperava que ela negociasse. Disse que a bola estava com a China e que estava esperando que ela entrasse em contato, que ela negociasse. Mais à frente, eu vou mostrar a vocês um suposto plano chinês para lidar com esta situação. O fato é que Trump tem vários anúncios bastante espalhafatosos, feitos com grande peso de marketing, mas que na vida real, na prática, não tem funcionado bem assim. Por exemplo, ele tem anunciado que as empresas estão voltando para os Estados Unidos, como se fosse possível da noite para o dia pegar toda uma cadeia global de insumos e produção, realocá-la nos Estados Unidos. Óbvio, óbvio que isto é caro e demorado. Simplesmente não é possível fazer isto de forma significativa, relevante, em menos de pelo menos 5 anos. Eu acho muito ainda, 5 anos. Eu acho que em menos consegue. Eu acho que uns 3 anos, a tropa pegando o navio, botando mesmo para F, consegue mirar. Porque depois que você faz o acordo, você já começa a mirar exatamente cirurgicamente aquilo que você necessita, né?
se for algum tipo de extração de minério, de terras raras, que é o que o Brasil está no foco da dengue sobre isso. A gente tem essas terras raras e pode oferecer aos americanos. Então, se fizer um acordo rápido, já pode já implementar isso de extrema urgência. Vamos botar, a própria Vale já tem tecnologia para isso, uma estatal aqui do Brasil que ela consegue, estatal não, é uma privada, né? Mas daqui do Brasil, uma mineradora brasileira que ela consegue já fazer isso, entendeu? E se as empresas americanas que já trabalham com isso no próprio Estados Unidos, com mineração, com tudo isso, conseguirem, vamos botar, realocar, trazer todo o equipamento deles em 6 meses e começarem a trabalhar, vamos botar que depois de mais 6 meses eles já começam a extrair o negócio já com uma profissão, com mais profissionalismo. Então, é bem por aí. E o mandato dele já terá terminado, exceto. Eu acho que ele entrega só até essa parte aí. Se ele fechar, o problema é fechar o acordo com o chinês. Se ele fechar o acordo com o chinês, ele entrega. Se enrolar muito esse acordo com o chinês, aí vai ficar difícil mesmo. Se ele conseguir um terceiro, o que é algo duvidoso. Vamos ficar apenas num exemplo. A Apple não tem como retirar anos de investimentos em fábricas na China e reconstruí-las nos Estados Unidos em curto prazo. Se começasse hoje, levaria de 5 a 10 anos e não é viável, porque a mão de obra nos Estados Unidos é cara e ela perderia competitividade. Quanto à possibilidade da China ceder, Daniel Russell, vice-presidente de Segurança Internacional e Diplomacia do Asia Society Policy Institute, disse o seguinte, abre aspas, é improvável que a China mude sua estratégia de manter-se firme, absorver a pressão e deixar que Trump se exceda. Pequim acredita que Trump vê as concessões como uma fraqueza e, portanto, ceder apenas convida a mais pressão. Fecha aspas. O chinês está certo, está fazendo a parte dele, mas ele também está sangrando. Essa batalha aí tá todo mundo levando porretada. O fato é que Trump convidou Xi Jinping para sua posse e ele não foi. Depois tentou motivar um contato com Xi Jinping que também não ocorreu. Na Ucrânia, a situação está nessa mesma tônica. Fez pressão sobre Zelensky, que não recuou significativamente, e vários embates entre os dois ocorreram. Também fez pressão sobre a Rússia, que até o momento não cedeu. Agora, Marco Rubio, secretário de Estado, fala em abandonar as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Se abandonarem, se os Estados Unidos saírem desse processo, o que vai mudar para a Rússia? Nada. Ela vai continuar seus movimentos de tropa e o conflito vai se estender. No Oriente Médio, Pelo menos os Estados Unidos parou de financiar isso aí. Infelizmente, né? Ou felizmente. idem. Trump ameaçou o Irã, que também não cedeu. Ele propôs negociações diretas e o Irã não aceitou, somente negociações indiretas, que foram feitas com a equipe dos Estados Unidos numa sala, a do Irã em outra, e um intermediário levando as informações. Agora, depois de avançarem nessa pauta mínima, parece que haverão novas rodadas que estão programadas com a possibilidade de serem feitas diretamente entre Irã e Estados Unidos. Em mais uma situação que simbolizou para os analistas um recuo, aparentemente por pressão das empresas de tecnologia, discretamente, na calada da noite, a alfândega dos Estados Unidos anunciou no dia 11 que suspenderia temporariamente o aumento de tarifas sobre alguns produtos tecnológicos importados pelos Estados Unidos, tais como smartphones, computadores, servidores, laptops, tablets, placas-mãe, processadores, módulos de memória, máquinas usadas para a fabricação de dispositivos semicondutores, circuitos integrados, monitores de tela plana e dispositivos relacionados a isso. Outros itens incluídos no anúncio da alfândega são roteadores, modems, switches de rede, dispositivos de armazenamento SSD, unidades USB, cartões SD, módulos de exibição como LCD, OLEDs, monitores de computador, certos transistores, células solares, LEDs, microchips, microprocessadores, chips de memória e muito mais. Por aí você vê que já estão trazendo as coisas de volta. Não tem como. Tem que começar a trazer tudo para dentro do país, tudo essa
Isso aí são instrumentos básicos para que comece a fazer uma indústria. Tudo isso aí que ele falou é básico para começar uma indústria, porque hoje é tudo computadorizado. Então vai precisar de muita memória, vai precisar de muito switch, vai precisar de muita coisa. Então tem que levantar essas barreiras para poder ter um princípio de começar a montar tudo isso que ele falou que daqui 5 anos vai demorar. Muito mais. Né? Tudo isso são produtos de tecnologia, produtos eletrônicos, né, de valor agregado. Enfim, uma grande lista de produtos eletrônicos dos quais os Estados Unidos são dependentes de importações, uma vez que o seu PIB e quase todos os serviços, que representam até 80% da sua economia. Vou repetir. O PIB dos Estados Unidos é quase todo de serviços, que representam muitas vezes entre 75, 72, 75 e até 80% da sua economia. Não é de produtos, mas de serviços. A inclusão dessa quantidade enorme de produtos eletrônicos, né, significou que a principal exportação chinesa para os Estados Unidos, em valor no ano passado, foi isenta dos impostos de importação. Os Estados Unidos excluíram das tarifas o maior produto de exportação chinesa para os Estados Unidos e, certamente, o produto acabado de maior destaque, sem anunciar isso publicamente. Assim, por óbvio, a maior beneficiada foi a China. De acordo com a Counterpoint, uma empresa global de pesquisa de mercado de tecnologia, cerca de 80% dos iPhones vendidos nos Estados Unidos são fabricados na China. O editor de economia da BBC, Faisal Islam, classificou o gesto de Trump como, abre aspas, um recuo significativo, fecha aspas, na guerra comercial contra a China, naturalmente. Provavelmente Trump foi informado que os Estados Unidos simplesmente não produzem estes produtos numa quantidade suficiente e o não fornecimento deles pela China causaria um colapso no mercado. Mesmo sendo a China tremendamente beneficiada, ela ainda reagiu dando pouco valor ao anúncio da alfândega americana. O Ministério do Comércio chinês classificou as isenções como um pequeno passo dos Estados Unidos. Num sinal claro de que a China já busca novas parcerias comerciais, em linha com o plano deles que foi vazado e que eu vou mostrar mais à frente aqui neste vídeo, foi noticiado que a União Europeia e a China abriram negociações para suspender as tarifas aplicadas a carros elétricos chineses fabricados na China e exportados para a União Europeia. Por aí você já vê quem é que realmente financiou a China, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram realmente usados como a Europa seria a casa do liberal globalismo, os Estados Unidos seriam o poder armado deles e financeiro, né? Porque os europeus consolidaram essa hegemonia do lado ocidental. Eles só pegaram o navio e atravessaram o país América. Foi isso que aconteceu literalmente. E no meio do caminho aqui fizeram a troça. Mas tomaram o continente para eles, os europeus. Então, é basicamente isso que está acontecendo. A gente sempre tentando se desvencilhar um pouco deles, mas não tem como, porque está tudo na mão deles. E agora você vê que eles já estavam financiando a China há tempo, porque eles estão fechando um acordo com a China. Por que não fechar com a gente? Porque eles já têm tudo que eles querem da gente. Não é interessante. Para eles, o certo é esse: o setor financeiro ser lá nos Estados Unidos, eles ali morarem na Europa, e a China ser a fábrica do mundo. Para eles não tem nada de errado com isso. Eles já têm já toda a estrutura que eles precisam, eles já têm. Entendeu? A União Europeia aumentou as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China para até 45,3% no ano passado, em outubro. Em troca agora dessa revogação dessa tarifa, a China concordaria em fixar preços mínimos mutuamente negociados. As montadoras alemãs realizaram 1/3 de suas vendas totais para o mercado chinês, que é o segundo mercado mais importante depois dos Estados Unidos. Por isso, essa ideia de Trump de usar as tarifas como moeda de troca para os países pararem de negociar com a China é bastante duvidosa de ser eficaz. Imagine, por exemplo, o Brasil parando de vender para a China.
que é de longe o maior comprador do Brasil. Para vocês terem números, para se ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2025, os chineses compraram do Brasil o dobro do que os Estados Unidos comprou. Foram vendidos para a China 19,8 bilhões de dólares e para os Estados Unidos apenas 9,7 bilhões de dólares. Por isso que eu acho que quando ele acabar de resolver essa questão com a China, ele vai mirar com raio laser aqui embaixo. Ele vai. Ele vai mirar com raio laser aqui embaixo. Ele vai fazer pressão. Vai fazer pressão e vai ser brabo. Vai. Acho que a partir do ano que vem ele vai começar a fazer pressão firme aqui no Brasil. Uma baita de uma pressão. Entendeu? Que ele pode simplesmente fazer aumento de tarifa, derrubar, é, aumentar o dólar e fazer o dólar ficar mais valorizado no país e assim as coisas começarem a ir para uma inflação pior ainda. Porque se ele acrescentar um montão de tarifa no Brasil, começar a paular o Brasil com um montão de coisa, a nossa economia não vai pro saco, não aguenta. O, o Lula não tem chance nenhuma de ganhar se isso acontecer. Ele pode inventar qualquer narrativa. O Supremo pode ajudar ele, pode tentar fazer o que for, mas ele não consegue. Se começar a fazer pressão na economia aqui no Brasil, o bagulho vai pro saco. Entendeu? Então eu acho que depois que ele resolver essa questão esse ano entre a Europa e a China, ele vai mirar com raio laser aqui embaixo. Porque ele vai tentar botar, reforçar o Milei, reforçar a direita aqui e começar a entranhar fortemente a política americana aqui. Entendeu? Agora vamos ver qual é o tipo de financiamento que ele vai dar para isso aí. O que ele vai dar de aporte financeiro para quem apoiar ele. Então, isso vai ser interessante de ver os próximos passos. 19,8 vendido para a China e 9,7 para os Estados Unidos. E mais um detalhe: nós tivemos superávit com os chineses e déficit com os Estados Unidos nesse mesmo período. Os chineses estão precisando muito de estocar comida, fazer os negócios que eles sabem que se essa guerra tarifária enrolar por muito tempo, os dois vão sangrar. Mas a China perde 30% do comércio dela global. 30% é uma paulada violenta no joelho, amigo. É de quebrar as pernas, padrinho. 30% perdeu do dia para noite. É só você ver. No de 2022 até agora foi mais ou menos isso que a inflação já comeu. O cara que antigamente ele fazia na época das entregas, ou na época do Uber carro, hoje em dia ele não faz mais o mesmo dinheiro no mesmo período de trabalho que ele consegue exercer. Se ele ficar 5 horas, ele não faz mais o mesmo dinheiro. O dinheiro dele não vale mais a mesma coisa. Mesmo que ele bata lá no velocímetro, ele fez 1.000. Só você ir no mercado, amigo. O café tá a 40 quanto, né? 35 na promoção rápida, instantânea ali, para não ficar encalhado, já tá perto de vencer. Então, vai sangrar muito. Eles vão sangrar muito. Não tem jeito. Se Trump pressionar o Brasil para abandonar o comércio com os chineses, pergunta-se como isso pode ser feito. Óbvio que a chance de dar certo é muito pequena. A China é muito importante para as empresas de tecnologia também dos Estados Unidos, como a Apple e a Nvidia. Como eu disse, você não muda isto da noite para o dia, e as empresas estão tentando se equilibrar entre os dois lados nessa disputa. Por exemplo, foi noticiado que o CEO da Nvidia, o maior fabricante dos Estados Unidos de chips, né, o CEO Jensen Huang, embarcou em um jato particular no dia 17 agora para Pequim, onde reafirmou às autoridades chinesas o seu compromisso com o mercado chinês. A visita de Huang ocorre poucos dias após o governo Trump anunciar que novos controles de exportação seriam aplicados ao chip H20AI da Nvidia. Você vê que ele está falando sobre o mercado chinês. As empresas, elas vão ter que ter um pé em cada canoa. Vão ter que ter um pé aqui nos Estados Unidos e
em pé lá na China, não tem para onde correr. Sendo que eles vão comercializar dos dois lados, entendeu? Não existe vácuo de poder. Tu acha que a Nvidia vai sair lá do mercado da China, da Ásia, tá tudo lá? Não, ele vai só construir mais uma fábrica aqui nos Estados Unidos para comercializar desse lado aqui. Se der um problema lá na China, tá tranquilo. Se der um problema aqui nos Estados Unidos, também tá tranquilo. Entendeu? Por isso que eu falo que a classe dos comerciantes, eles estão fora dessa briga. O único que a empresa ofereceu na China sem uma licença especial. Suspeita-se que a empresa chinesa de IA, a DeepSeek, a qual já comentei aqui antes de acontecer os problemas, suspeita-se que a DeepSeek construiu o seu chatbot em parte usando 30 mil H20. É o processador. Eles pegaram 30 mil processadores e começaram a treinar essa IA, que é essa Deep, né? Que a China jogou aí de graça para todo mundo que quiser usar ela. E ela é como se fosse o sistema operacional Linux. Para você que não conhece, que não é da área de tecnologia, você que não conhece, não é da área de tecnologia, o Linux é um sistema operacional que você pode modificar tudo nele, sabendo usar a programação. Então você pode adaptar o seu Linux a tudo exatamente, desde a cor da fonte, como ele vai processar, como que ele vai trabalhar, como que esse sistema operacional vai funcionar, quais portas você pode deixar elas abertas, quais portas você tem que deixar ela fechada enquanto você está trabalhando nele. Você pode fazer tudo, absolutamente tudo no Linux para você que entende disso. Por isso que normalmente sistemas de segurança são feitos em Linux, porque ali você consegue personalizar exatamente o seu Linux. Esse que você baixa e coloca no seu computador é um basicão para depois você ir estudando, essa é a proposta do Linux, e ir melhorando ele. Tanto que tem uma comunidade que você consegue ir acompanhando quais as melhorias que já foram feitas e você só ir copiando e colando lá no Linux e aperfeiçoando o seu Linux. E assim você vai aprendendo e melhorando. Então, então os chineses pegaram essa mesma metodologia e fizeram com o chatbot, onde você consegue personalizar ele completamente como o seu chat tem que trabalhar e de que forma que ele vai trabalhar para você gratuitamente na internet. Ah, mas ele tem uns erros, é porque você está indo lá fazer perguntas a ele. Você não está programando e treinando ele. Entendeu? Você está simplesmente fazendo perguntas e querendo respostas. Mas você tem que programar ele corretamente para ele trabalhar exatamente do jeito que você quer, personalizado. Vai ser um chatbot exatamente personalizado para aquele tipo de assunto que você está lidando. Você pode ter diversos chatbots. Então é mais ou menos isso. A Nvidia disse que espera sofrer um impacto de aproximadamente 5,5 bilhões de dólares de prejuízo com as novas restrições. Huang não foi recebido nem pelo líder chinês e nem por um ministro de Estado, mas por autoridades menores. O CEO da Nvidia enfatizou que a China continua sendo um mercado importante para a Nvidia e expressou esperança de cooperação contínua com Pequim. Há um filme que mostra ele dizendo o seguinte, abre aspas, na verdade, crescemos na China e a China nos viu crescer nos últimos 30 anos. É um mercado muito importante para nós, fecha aspas. É lógico, eles são líderes de chip no planeta, pô. Então eles precisam desse mercado. Falar que eles não vão precisar do mercado é maluquice. Porque lá na China também já temos já temos tecnologia como 6G, que trabalham nesses processamentos. Então é muita coisa que eles têm lá. Vejam, o CEO, líder da principal empresa dos Estados Unidos de produção de chips, indo à China, agora no dia 17, transmitir esta mensagem. Pergunta-se o que ele quis passar em plena guerra comercial entre Estados Unidos e China. Qual foi o recado que ele quis dar? Os chineses. Falsidade total, ao meu ver, foi lá, fez o papel dele, que é agir na diplomacia. Falar, não, cara, a gente está com vocês aí, a gente vai continuar com tudo aqui, as operações vão funcionar, a gente vai continuar aqui trabalhando aqui. Acabou.
E nada impede ele de ir lá no sapatinho e começar a injetar um caminhão de dinheiro lá que eles têm muito na bolsa de valores dele para começar a injetar e fazer a fábrica lá também. E vender para os americanos. Ou fazer outra no México, em El Salvador, que for aliado do momento ali. Até no Panamá mesmo, que para ele sair nas duas, uma do lado, outra do outro, vai ter uma fábrica lá no Panamá. Pronto, tudo certo. Não são dados a declarações bombásticas, ainda que seja necessário frisar que seus movimentos têm muita dissimulação estratégica, muita mentira, como em qualquer nação. Entretanto, algumas declarações recentes deles têm surpreendido pelo seu tom belicoso. No vídeo anterior, eu mostrei uma declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, onde disse, abre aspas, se a guerra é o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. Fecha aspas. Uma frase, inclusive, que foi republicada no X pela Embaixada Chinesa em Washington. Agora, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, publicou nas redes sociais imagens do ex-presidente chinês Mao Tse-tung, incluindo uma filmagem dos tempos da Guerra da Coreia, quando o líder da Revolução Chinesa, Mao Tse-tung, tinha dito o seguinte dos Estados Unidos, abre aspas, não importa quanto do tempo essa guerra dure, nunca cederemos, fecha aspas. Isso é o que ela colocou. E acima do post, inclusive, essa porta-voz comentou o seguinte, abre aspas, somos chineses, não temos medo de provocações, não vamos recuar, fecha aspas. Vejam, são autoridades falando num tom bastante belicoso, que não é um padrão usual dos chineses nos últimos anos. Talvez também seja um blefe, mas de fato, o tom mudou abruptamente. Não tem como. O cara tá vindo com um martelo arrebentando tudo. Os chineses é a briga, ninguém pode mostrar fraqueza. Se eles querem realmente essa hegemonia dos Estados Unidos, eles têm que ter garrafa para vender, amigo. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Alguns sinais desta mudança de tom vêm chegando. Foi reportado de algumas fontes de inteligência, né, que algumas dessas fontes ocidentais informaram ao 1945, um site de análise e defesa, que essas fontes de inteligência ocidentais acreditam que uma tentativa da China de invadir Taiwan ocorrerá em pelo menos 6 meses. Outros sinais têm aparecido. A China publicou no dia 5 regulamentações atualizadas para suprimentos médicos para o Exército, exigindo que os militares implementem um sistema de reserva de suprimentos médicos para manter a preparação para a guerra. A nova regulamentação proíbe a apropriação de suprimentos médicos militares para uso civil. O Instituto de Pesquisa de Defesa e Segurança Nacional de Taiwan disse no dia 15 que essa regulamentação de suprimentos médicos faz parte da preparação contínua do regime chinês para a guerra. Por aí você vê que os caras estão se preparando para. No caso ali seria para pegar Taiwan, né? E tudo mais. Mas também já estão se preparando para uma via de fato, de repente, com os Estados Unidos, ou pelo menos se defender ali no mar do sul da China, com marinha, com navios e tudo mais. Porque se os chineses continuarem entregando suas mercadorias, mesmo que perca os Estados Unidos, que é 30% do seu PIB, de tudo que eles exportam, 30% vai para os Estados Unidos. Se 30% parar, eles vão tentar jogar para outro lugar. E se os Estados Unidos conseguir bloquear essas entregas, fica difícil. Teremos uma provável guerra nos mares. Porque eu acho que invadir um e o outro não vai acontecer. Vamos então agora aos alegados planos da China para lidar com os Estados Unidos, que eu citei antes, no início do vídeo. Um oficial chinês que teve acesso a um plano secreto de reação da China às ações de Trump transferiu esta informação verbalmente a um dissidente chinês que vive na Austrália de nome Yuan Humbing, que numa entrevista a Li Jingru divulgou essa informação na internet. Altamente especulativo, para ser o mínimo, né? Essa, por mim, você descarta, né? Porque é altamente especulativo, mas vamos ouvir aqui e deixar alguns pareceres, se a gente concorda ou não.
discorda, mas eu já estou avisando que aqui tudo que ele narrou absolutamente não tem factoide nenhum na realidade. O plano está contido numa resolução do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E esse documento, essa resolução desse comitê permanente, é intitulada, abre aspas, por meio de uma luta decisiva e grandiosa, agarrar firmemente a iniciativa e o domínio das grandes mudanças que não foram vistas em um século. Esse é o título dessa resolução do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Vou repetir o título. Não temos absoluta certeza de nada disso que ele está dizendo. Abre aspas, por meio de uma luta decisiva e grandiosa, agarrar firmemente a iniciativa e o domínio das grandes mudanças que não foram vistas em um século. Fecha aspas. Essa resolução foi mostrada a vários oficiais chineses e autoridades chinesas em salas herméticas, chamadas salas de confidencialidade, e foi mostrado nos dias 7, 8 e 9 deste mês de abril. Aquele que entrava na sala não podia levar celular, papel ou caneta, não podia gravar ou fotografar, tinha de memorizar tudo de cor. Esse fato deixa claro que não há como atestar a veracidade dessas informações, uma vez que o oficial que confidenciou a Yuan, por motivos óbvios, esse oficial não teve a sua identidade revelada. Fizeram igualzinho Missão Impossível, né, mano? Se você quiser, você bota o bagulho, né? O óculos, aí o cara te passa a missão. Se você aceitar, beleza. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Pronto, acabou. Ademais, por não ter sido possível fotografar ou gravar, também não existem evidências físicas desta resolução, deste documento. E por último, ainda há um outro agravante quanto à exatidão dos fatos narrados, uma vez que existe, aí de pressuposto, acreditar, confiar na capacidade de memorização do oficial denunciante, o que pode tornar a narrativa bastante imprecisa, caso a memória dele não seja perfeita. Deve-se ter em conta esses pontos de observação ao receber esta informação sobre este suposto plano secreto. Ou seja, não existe nada que corrobore tudo isso aí que ele acabou de falar. São atos meramente especulativos de terceiros ou quartos. Bem, feitas essas ressalvas, Fofocas. vamos então ao que diz esta resolução, este documento. Segundo o relato deste oficial, passado ao dissidente Yuan, esse documento é a resposta à guerra tarifária do governo Trump nos Estados Unidos e apresenta uma série de orientações estratégicas para o Partido Comunista Chinês conduzir uma luta decisiva contra o governo Trump em diversos campos, no campo econômico, no campo político e até mesmo no campo militar. A resolução, com mais de 7.000 palavras, afirma que a guerra tarifária dos Estados Unidos não é um desafio econômico isolado, mas é uma iniciativa estratégica posta em ação por Trump. Segundo o documento, é a primeira batalha de uma guerra total. Vou repetir, segundo esse documento, enfatiza, essa é a primeira batalha de uma guerra total, que envolve política, economia, forças armadas e cultura. A resolução conclama os oficiais a atenderem o chamamento de Xi Jinping para derrotar a hegemonia dos Estados Unidos na economia, nas forças armadas e na política internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A resolução afirma que, para eles, a guerra total tornou-se inevitável. Vou repetir, está no documento. Ela afirma que, para eles, a guerra total tornou-se inevitável. Algo, inclusive, que eu já abordei e falei aqui várias vezes. A resolução diz que a razão dela ser inevitável é muito simples. Existe uma hostilidade irreconciliável e fatal entre as duas vontades políticas. A vontade política de Xi Jinping, referente à expansão global da China, e o MAGA de Trump. Observe que foi necessário fazer essa divulgação às autoridades e oficiais chinesas nessas salas de confidencialidade, porque um dos passos previstos no plano, que vocês verão daqui a pouco, é que nenhum chinês tenha qualquer bem, qualquer ativo nos Estados Unidos ou nos seus aliados quando a ação começar. Já começou. Se você parar para analisar, a gente já começou o,
a guerra com a guerra tarifária e agora com os acordos. É o que eu estou falando. A gente vai para uma guerra fria e ela vai escalando pela hegemonia do planeta. Assim, para evitar que autoridades ou oficiais chineses que têm depósitos de valores ou propriedades no exterior se revoltassem ao perdê-los, o plano foi divulgado a eles como um aviso preventivo para as devidas medidas acautelatórias. Basicamente, o plano mostra que a China considera que as tarifas de Trump vão muito além de uma questão econômica, mas são uma verdadeira declaração de guerra. É assim que Xi Jinping vê. Ele entende que uma linha vermelha foi ultrapassada e não há mais volta. Não vai recuar e doravante é guerra. Guerra em todos os domínios. Guerra total. Uma guerra que, como eu mostrei em vídeo anterior, eles pretendem travar em todos os campos e em todos os domínios. Vamos então agora aos detalhes do plano. Esse plano, que foi divulgado e narrado verbalmente pelo oficial que o leu, esse plano envolve basicamente 5 linhas de ação. A primeira linha de ação é no campo comercial e envolve aproveitar a insatisfação mundial com as tarifas de Trump, que foram amplas e afetaram vários países. Nesse ponto, a ideia é fechar acordos comerciais com vários países insatisfeitos. A China fechar acordos comerciais com vários países insatisfeitos para isolar os Estados Unidos. E no documento são citadas Alemanha, França, Grã-Bretanha, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália e países vizinhos da China. De fato, Xi Jinping saiu recentemente em viagem à Malásia, Vietnã e Camboja, coincidindo com esta diretriz que está no documento. Para tentar fazer os acordos, né, compadre? Não tem jeito, tem que ir começar. Agora começou a divisão planetária, como eu falei. Agora vamos para os acordos, depois vamos para em alguns países que a gente menores a gente vai começar a brigar, que é a guerra proxy, e assim vai. Eu acho que os Estados Unidos vai deixar os russos se virar com os europeus e os chineses vão disputar o resto do planeta junto ali com os americanos. Entendeu? Eu acho que vai para isso. Tipo assim, ó, os europeus se viram com o russo. Aí vocês se viram aí, meu irmão. Vocês estão querendo ir pra cima do cara, se defendam aí, problema é de vocês. Eu vou encarar o chinês aqui, amigo. É isso que eu vou encarar. E tudo mais. Ademais, as negociações abertas com a União Europeia, das quais eu já falei, apontam também neste sentido, assim como Xi Jinping ter recebido o primeiro-ministro da Espanha para falar de acordos comerciais. Então vejam que o que Xi Jinping está fazendo bate com essa primeira linha de ação que está no plano. A segunda linha de ação é no campo econômico-financeiro, a primeira no campo comercial e agora a segunda no campo econômico-financeiro. E essa segunda linha de ação envolve um plano que se desdobra em 3 partes. A primeira parte da segunda linha de ação é a proteção da riqueza chinesa. Isso envolve que os governos provinciais e o governo central, assim como as empresas estatais e seus cidadãos comuns, não tenham ativos. Ativos são depósitos de valores, aplicações de qualquer natureza, imóveis, propriedades. Então, essa segunda linha de ação, na sua primeira parte, envolve que o governo central da China, seus governos provinciais, suas empresas estatais e qualquer cidadão não tenham ativos nos Estados Unidos ou em países aliados dele que possam ser sequestrados ou bloqueados, como aconteceu com a Rússia. É óbvio, você tem que tirar todo o capital de lá deles e trazer isso para a China. É uma mensagem clara de tipo assim, ó, vamos precisar de dinheiro, vende tudo e traz tudo para cá. Porque se os americanos bloquear o sistema SWIFT dos caras, os caras não têm mais acesso à riqueza. Trazendo essa riqueza para a China, o chinês vai ter garrafa para vender. Então será necessário vender, e o documento determina isso, será necessário que eles vendam esses ativos ou transfiram esses recursos para a China ou para algum país amigo dela. A segunda parte dessa linha de ação, ainda dentro do conceito de defesa econômica, pressupõe o fortalecimento do mercado interno chinês, com a melhoria dos mecanismos para alcançar uma adequada circulação de bens e direitos, incluindo meios eletrônicos de pagamento, transferências de ativo, etc. Então, essa é a segunda parte desta segunda linha de ação. Essa parte eles já estão bem acelerados porque eles não usam mais nem cartão.
Ou seja, é tudo digital do cara, o olho, entendeu? Já paga. Reconhecimento facial. Você já sai com o bagulho, você já é pago, porque o sistema financeiro é todo do Partido Comunista. O partido sabe tudo. Quanto que tu gasta, o que que tu comprou, quantas vezes tu saiu, qual Uber que tu foi, pra onde tu foi, o que que tu fez. Já sabe de tudo. Essa parte eles estão muito avançados. Então é só para trazer os ativos para cá, para a China de volta, para poder fortalecer a circulação do dinheiro ali, dos bens e dos serviços ali, para a China aguentar essa pancadaria. A terceira parte desta linha de ação é um ataque, a terceira agora, é um ataque à economia dos Estados Unidos, vendendo todos os ativos que chineses tenham dos Estados Unidos. Essa parte prevê que, ao comando do governo, na hora que o comando do governo for transmitido, os chineses, seja governo central, governos locais, empresas estatais e cidadãos, todos devem vender seus ativos, desde títulos do governo dos Estados Unidos, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, até ações de empresas estatais e propriedades. Já fez, vendendo 50 bi, como no início do vídeo ele falou. Já começou a botar para bota fora, já começou. Então, ao comando do governo, todos venderiam seus ativos. Vender tudo quando vier a ordem. A China, para vocês terem uma ideia, é o maior credor da dívida dos Estados Unidos e um despejo maciço de ativos no mercado pode colocar a liquidez destes títulos no chão e os juros na estratosfera. Assim, a ideia deles é, primeiro, vão retirar seus ativos do Ocidente e depois vão vender o que tem do Ocidente na mão deles no mercado internacional, provocando uma desvalorização abrupta e massiva desses ativos. Então, isso não tem problema, porque os aliados vão receber todos esses recursos. Porque quando começar essa venda massiva e o dólar começar esse retorno do dólar, porque vai ser desdolarização que vai acontecer, todos os bens ativos que eram em dólar não são mais. Então vai desvalorizar o dólar, porque vai ter muita liquidez. Com muita liquidez, você pode simplesmente pegar toda essa enxurrada de grana e despejar nos seus aliados. Vai construindo fábrica lá embaixo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo. De acordo com os chineses for tentando fazer essa roda, eles vão ter que pegar esse dinheiro e jogar em outro lugar. E aí os aliados dos Estados Unidos que vão se dar bem nessa história. A informação referente à venda de 50 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que eu informei antes, Não vai morrer na mão com a batata quente, né, filho? Tu vai pegar e vai passar pro lado. Tu não é bobo. está em linha com essa estratégia. Então, mais uma vez, uma ação recente do governo chinês, vendendo 50 bilhões em títulos, parece estar alinhada com este plano divulgado. Bom, essas são as três partes da segunda linha de ação, ok? A primeira é a questão, a primeira parte dessa linha é a questão da retirada a proteção da riqueza chinesa, né, retirando-a do Ocidente. A segunda parte dessa linha de ação é o fortalecimento do mercado interno e a capacidade de transferência de ativos dentro da China. E a terceira parte é a venda total desses bens, propriedades, que na primeira parte eles tinham tirado de lá, agora eles venderiam tudo. Então essas são as três linhas da segunda, as três partes da segunda linha de ação. Vamos agora para a terceira linha de ação, que é no campo da logística e de abastecimento. Então, só rememorando. Essa parte da logística e abastecimento é que é interessante, que aí que vai começar a verdadeira batalha, a Guerra Fria vai começar, porque alguns países já são aliados da China no One Belt, One Road, e que é a nova Rota da Seda. Os chineses já têm vários países aliados, então, mas eles precisam de mais países. E aí vai começar essa batalha, porque os chineses querem pelo menos chegar de trem até a Europa. E a Europa alinhada com os russos, a probabilidade deles conseguirem fazer isso é grande. Mas vamos ver se eles vão ter punch para poder fazer isso. A primeira linha de ação é na área comercial. A segunda linha de ação, dividida em três partes, é no campo econômico-financeiro. Agora, a terceira linha de ação é no campo da logística de abastecimento. Nesse sentido, eles vão trabalhar para garantir o básico para a população. E isso inclui um esforço já em andamento há vários anos de formação de estoques de alimentos e produtos essenciais, estratégicos. Aliás, como eu também já falei disso em vídeos anteriores, há anos atrás. Okay?
Eles querem garantir que as necessidades mínimas do povo estarão satisfeitas durante um conflito, evitando uma rebelião do povo. A resolução exige que os governos locais na China estejam totalmente preparados para restaurar parcial ou totalmente o sistema de abastecimento para lidar com possíveis situações difíceis. Qualquer um que questionar nessa situação, qualquer um chinês que questionar, será rapidamente rotulado de traidor e penalizado. A nova regulamentação para a administração de medicamentos, de que falei antes, parece estar em linha com essa diretriz, ou seja, os medicamentos da área militar não serão levados para civis, manter estoques mínimos, reguladores, evitar o desabastecimento. Eles confiam no controle que tem da população, que não se rebelou nem na grande fome que Mao Tse-tung os fez passar. Por outro lado, eles acreditam que uma forte crise econômica com desabastecimento no Ocidente provocará o caos na Europa e nas Américas. Verdade. Mas o fiel da balança nesse desabastecimento será o Brasil. Esse vai ser o fiel da balança. Esse vai ser o fiel da balança, porque essa hora o Brasil vai ser chamado a se sentar na mesa e falar: tu vai vir com quem, meu filho? E aí, meu compadre, aí a cobra vai fumar firme. A quarta linha de ação é consolidar alianças estratégicas. Se bem que os chineses já estão fazendo aliança com os africanos, tá mais próximo, e eles têm um pé atrás, né? Tipo assim, porra, se der merda lá no Brasil, da gente não conseguir ir lá pegar os produtos, porque os Estados Unidos vai estar vigiando o mar. A gente não conseguir pegar os produtos, complicou. Então é melhor pegar aqui pela África, que pela África eu consigo passar ali pela Índia, pela Índia não, pelo Egito, consigo passar por ali, por terra. Posso fazer alguns aliados com o Irã e tal, entendeu? Faço meus aliados ali, faço uma ferrovia e passo batidão com o meu produto, né? E acabo levando produtos diretamente também para a África via, vamos botar trilho, né? Via trem. Estratégicas, incluindo militares, alianças militares, com seus aliados, notadamente Rússia, Irã e Coreia do Norte, como uma pedra angular, todavia sem esquecer países vizinhos à China e aqueles ao sul, o sul global, como eles chamam. O documento chama a atenção ao fortalecimento da presença econômica, cultural, política e militar nos países do Sudeste Asiático, especialmente Camboja, Laos, Mianmar e até mesmo Tailândia. A resolução fala ainda em aproveitar o momento para dividir ainda mais o Ocidente e desintegrar, ou pelo menos enfraquecer, a OTAN, ao ponto dos Estados Unidos não ter mais a capacidade de se tornar ou fazer prevalecer-se como polícia internacional. Por fim, a quinta e última linha de ação. Eu creio que não vai conseguir ser a polícia internacional, não. No fundo, os americanos vão fazer o que eles melhores fizeram, que foi o que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial. Eles vão abastecer todo mundo e vão proteger ali os seus mares ali para tentar não ser atacado em território nacional, entendeu? A China também vai nesse mesmo sentido e o pau eu creio que vai comer ali entre os países que forem aliados dos chineses. Os russos vão ficar com a parte que eu falei da Eurásia, mas creio que também vão fazer acordos ali com eles e com os chineses no caso. E a União Europeia e o liberal globalismo vai lutar com a Rússia sozinha ali. Que os Estados Unidos creio que não vai se meter nisso aí com a Rússia não, porque ele não se meteu na Segunda Guerra Mundial. A Rússia já era, a Rússia, no caso já a União Soviética já estava tomando os países ali para fazer a Eurásia, tanto que chegou no Muro de Berlim, né, meu amigo? E os europeus tiveram um problema interno com Hitler, e Hitler conseguiu chegar ao poder e tomou toda a Europa para ele e conseguiu conter os russos, entendeu? Fez aliança, fez pacto, depois invadiu os russos e se ferrou, mas tudo bem. Só para mostrar que vai acontecer isso de novo. Os europeus vão ter que encarar os russos lá, problema dos russos, dos europeus no caso. E ele vai tentar fazer ali a Eurásia ali. Ação é a guerra militar total aberta. A resolução exige que todo partido
e todo o exército compreendam profundamente e implementem resolutamente o conceito estratégico de Xi Jinping de se envolver em uma batalha militar decisiva com os Estados Unidos no Estreito de Taiwan. Eu vou repetir devido à gravidade dessa quinta linha de ação, que é de promover uma guerra militar total aberta. E o documento, a resolução do comitê, determina que todos devem entender o conceito estratégico de Xi Jinping. E qual é o conceito estratégico de Xi Jinping? Se envolver em uma batalha militar decisiva com os Estados Unidos, aonde? No Estreito de Taiwan. Xi Jinping entende que a guerra é inevitável, como eu já venho mostrando, e que a China deve tomar a iniciativa, ok? Como também já mostrei várias vezes, quando eu disse que um líder acuado tem ideias radicais. Há bastante tempo já venho falando disso em vídeos. À medida que Xi Jinping fica acuado, ele pode ter a iniciativa. Bom, como teria essa iniciativa? Uma forma de fazê-lo, de tomar essa iniciativa, é iniciando a invasão de Taiwan. É uma perca de tempo, porque se Taiwan for invadido, os americanos podem falar, nem eu nem você. Mirar em Taiwan e sair soltando um bombardeio lá, filho. É muito arriscado isso. Entendeu? Os chineses vão tentar fazer isso para mostrar força. Mas, no fundo, a batalha de verdade vai ser no Pacífico. No fundo, a batalha de verdade vai ser no Pacífico, porque o Pacífico é muito ruim nas navegações, vai ter que tentar. O Chile já é aliado dos Estados Unidos, tanto é que o chileno pode ir para os Estados Unidos, eles já são aliados. O único contato que os chineses vão ter, de repente, é pelo Peru, mas os Estados Unidos podem fazer essa pressão no Peru e assim ele perder o contato com as Américas. E aí fica ruim para o chinês. Então ele vai tentar fazer o quê? Na marra, meter um porto dele no Chile e lutar ali por um espaço que é dominado pelos Estados Unidos? Creio que não. Vai dominar Taiwan, mas Taiwan de repente não será nem deles e nem dos Estados Unidos, vamos botar assim. Tá bom, pode ficar com Taiwan, mas não tem problema. Daí tu não sai mais. Ah, não, mas vou tentar ir para outros países. Tem os outros aliados, tem os indianos. Os indianos não são muito. Estão falando com os chineses, porém tem um pé atrás com os chineses. Isso é complicado. Uma batalha no mar é uma parada complicada e só os Estados Unidos conseguiu fazer isso até hoje na Segunda Guerra, né? Uma batalha nos mares, ele conseguiu ali dominar o Japão, ajudar na Coreia do Sul, a China tomou um pau e por ali foi, né? O documento defende que tomar a iniciativa de escolher o campo de batalha para a batalha decisiva é o primeiro passo para a vitória. Vou repetir esse conceito do Xi Jinping que está no documento. Tomar a iniciativa de escolher o campo de batalha para a batalha decisiva é o primeiro passo para a vitória. Já mostrei aqui anteriormente a advertência de um alto oficial dos Estados Unidos que disse que as dezenas de exercícios militares chineses ao largo de Taiwan, nas proximidades de Taiwan, estão se assemelhando a ensaios de invasão e não simples exercícios navais, de tal forma que quando eles entrarem em ação, será difícil distinguir se é um exercício naval ou uma invasão de fato. Já mostrei isso aqui em vídeos anteriores. Então, eles fazem exercícios navais e aéreos que são muito parecidos e muito próximos com o que seria uma invasão, fazendo você perder a noção ou não poder distinguir quando é um exercício naval ou quando eles efetivamente estão em ação. Né? Isso seria difícil de distinguir e isso talvez retardaria a reação pela dúvida se é um exercício naval ou não. Okay? Estão fazendo isso para garantir o fator surpresa. O documento determina que eles devem atacar e destruir completamente as bases militares dos Estados Unidos no Japão, Coreia do Sul e Guam, nas Filipinas, forçando os Estados Unidos a operar somente a partir do Havaí. Difícil também fazer isso, pois os Estados Unidos também não vai ser bobo depois que eles começarem em Taiwan, eles vão reforçar a posição, né? A Austrália vai tentar reforçar ali Filipinas e tudo mais. Acredito que os aliados todos vão tentar, dos Estados Unidos, conter ali esse avanço da China. Se o Japão for atacado, o Japão vai ter que abraçar os Estados Unidos. Sendo que na política o Xi Jinping já está tentando trazer eles para que isso não aconteça de sofrer ataques, né? Apregou, inclusive, que será um novo tipo de guerra convencional,
com controle de domínio total do campo de batalha. Esse é o conceito de ter escolhido o Estreito de Taiwan para começar, porque eles querem ter controle de domínio total do campo de batalha, baseado em quê? Em informações sistemáticas sob condições modernas de alta tecnologia, apoiada por um poder de dissuasão nuclear forte e confiável. A resolução defende que uma guerra no Estreito de Taiwan lhes favorece, porque existe a profundidade estratégica do continente a lhes conferir uma vantagem geográfica sobre os Estados Unidos. Envolve também uma guerra híbrida, uma guerra cibernética e espacial preventiva, ou seja, ações cibernéticas, de ataques também do espaço. Eu já falei sobre os satélites deles, etc. E em vários outros campos, um ataque preventivo deve preceder, né, o ataque real. Na verdade, o Trump já fez no primeiro mandato o tal do Guerra nas Estrelas, né? Eles também já estão preparados para lutar no espaço, vamos botar assim. Porque a guerra não vai ser mais agora só no chão, bota e tal. Vai ser também no espaço, porque os controles de satélite e tudo mais, os satélites vão ficar só, os satélites chineses vão ficar dos chineses, e os aliados dos chineses vão usar esse satélite e tal. Eles não podem ir lá monitorar o espaço que seja da União Europeia. Os russos vão ter o satélite dos russos, eles não vão poder monitorar lá o negócio, senão eles vão ser abatidos. Se eles estiver fora do, do que vai ser acordado, digamos assim. Então, essa guerra vai ser também no espaço. Eles entendem que correm contra o tempo. E no espaço virtual também, né? Os chineses já tem matéria aí que os americanos já falaram que os chineses tentaram invadir o sistema deles, tentaram hackear eles. E precisam acelerar antes que os Estados Unidos se recuperem, se preparem melhor no campo militar. Para isso, manter os Estados Unidos envolvidos com o Oriente Médio é uma distração conveniente para eles. Eu já salientei aqui em vídeos, falei mais de uma vez, que abrir 3 frentes de batalha para o Ocidente, ou seja, quais são as 3 frentes de batalha? Ucrânia, Irã e Taiwan, seria um desastre garantido para as forças ocidentais. No caso, eu acho que ele vai deixar a Ucrânia, fechar ali pelo menos com Israel, para ele não perder o acesso ali ao mar. Os europeus vão ter que, não tem jeito, vai ter que se aliar de novo se começar uma parada dessa. E ele vai focar só no Pacífico. Talvez por perceber isso, Trump esteja envolvido em negociações com a Rússia e o Irã para evitar o escalonamento e envolvimento dos Estados Unidos nestes 2 conflitos. No entendimento do dissidente Yuan, que recebeu as informações do oficial, ele diz, Yuan, que, baseado em conversas com oficiais chineses, um dos motivos que fez Xi Jinping assumir esta posição radical foi porque ele foi convencido que, caso cedesse na guerra tarifária, os Estados Unidos inevitavelmente se uniriam a outros países para reacender a questão da pandemia do novo coronavírus e responsabilizar a China. Observe que esse tratado ele foi mostrado aos oficiais nos dias 7, 8 e 9 de abril. Logo, ele deve ter sido escrito, no mínimo, no final de março. E lá, segundo as conversas e segundo o entendimento desse dissidente Yuan, conversando com outras fontes do exército chinês, ele disse que ouviu deles que um dos motivos que fez Xi Jinping assumir essa posição radical que está na resolução foi porque ele, Xi Jinping, foi convencido de que, caso cedesse na guerra tarifária, os Estados Unidos inevitavelmente se uniriam a outros países para culpar a China pela pandemia que ocorreu, responsabilizá-la. Agora vejam que também não deve ser coincidência. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos fez essa semana passada agora uma mudança no seu site sobre o Covid, sobre a pandemia, onde ele, o governo dos Estados Unidos, diz que a pandemia começou em Wuhan, aquele laboratório, aquela cidade na China. Okay? Então, observem como o que acontece depois, como essa mudança no site americano, bate com o que eles disseram que aconteceria. E esse foi um dos argumentos para convencer Xi Jinping, segundo esse dissidente Yuan, foi um dos argumentos para convencer Xi Jinping a não ceder na guerra tarifária, porque eles entendem que a cada sessão, a cada vez que eles cederem, novas pressões virão, e essa seria uma delas.
Esse negócio da China ter feito o vírus, essa parada já não é nova, né? Essa parada já é muito antiga, você que não tá ciente, desculpa te informar, avisei. Já é desde a época do Centro das Atenções, quando entrou o governo do Biden, o parlamento americano foi para cima disso e fez revelações bombásticas para, no mínimo. Tanto é que Anthony Fauci ganhou o perdão do Biden. Ainda que não se possa validar adequadamente a fidedignidade do relato sobre esse documento, o fato é que está havendo uma estranha aderência entre o que ele propõe e os últimos acontecimentos. A China nomeou um novo negociador internacional, o que muitos viram como um recuo em sua intransigência. Li Shengang, enviado da China na OMC desde 2021, foi nomeado representante comercial internacional do país e vice-ministro do Comércio. O especialista da China, Wang Yi, disse que essa nomeação de Li não tem nenhuma relevância, pois todos eles, funcionários do partido, são fantoches, seguindo rigorosamente as ordens do Partido Comunista Chinês. Se negociações acontecerem com os Estados Unidos, ele seguirá rigorosamente a linha do governo. E aí uma questão que se levanta é a seguinte: e se esse movimento de negociação for apenas uma estratégia para ganhar tempo, paralisar e distrair o governo dos Estados Unidos, uma vez que o seu plano vazou? Será que eles estão ganhando tempo para implementá-lo? No momento que você abre negociações, vai conduzindo aquelas negociações exaustivamente em banho-maria, aquele com quem você negocia está impedido de agir, porque estamos em negociações. Será que essa não seria uma estratégia para eles ganharem tempo para implementar adequadamente as suas 5 linhas de ação? Será que eles não estão usando a estratégia russa de paciência, abrindo negociações longas e exaustivas enquanto avançam no terreno? E aí, enquanto estão negociando, não estão também confrontando o temperamento raivoso, vaidoso de Trump. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a negociação acontece, eles continuam avançando no terreno, os russos. Talvez não seja essa a ideia dos chineses? Outra pergunta é o seguinte: Com certeza. Vou tentar segurar aqui o máximo que der, é o que dá para fazer, porque por enquanto eu tô me defendendo desses ataques aí e vou me tentar me recompor aqui do melhor jeito possível. 30% do PIB é no joelho, amigo. E o futuro é incerto, não sabe se todo mundo vai fazer acordo ou não vai, quem vai ficar do lado de quem, porque nessa hora ninguém, né? Todo mundo solta a mão, ninguém segura a mão de ninguém. Nego solta a mão quando vê que, meu irmão, tem um leão brigando com o outro ali, pra ser quem é o rei da selva. É melhor ficar de espectador. Quando alguém sair vivo, tu fala amém. Acabou. Entendeu? o vazamento deste plano foi proposital para enviar um recado aos Estados Unidos de que eles estão dispostos a tudo, ou foi de fato uma falha de segurança? A resposta está por vir nos próximos dias, ao acompanhar os passos seguintes, os movimentos seguintes, e ver se eles têm aderência ao plano. Pelos alguns eventos que ocorreram, como eu já mostrei, há uma sincronia entre movimentos novos da China e o plano. É necessário continuar a seguir para ver se eles continuam nesta linha. Trump, por outro lado, está considerando algumas medidas radicais. Ele guardou na manga algumas ações que são bastante radicais. Por exemplo, ele pensa em bloquear as negociações de ações de empresas chinesas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. São mais ou menos 300 empresas chinesas. Também ele pensa em determinar a proibição de investimentos por empresas dos Estados Unidos na China. Trump também está pressionando os países a diminuírem, como eu já citei, ou mesmo cessarem o seu comércio com a China em troca da redução das tarifas que ele suspendeu. Ademais, em último caso, Trump pensa em determinar a retirada da China do sistema SWIFT e a adoção de sanções, como eles já fizeram com a Rússia. A Rússia está fora do sistema SWIFT há anos e está sob sanções. Bem, Se isso acontecer, acabou. Os Estados Unidos vai ter que agir muito rápido para poder fazer os seus acordos internacionais e pegar todos esses dólares que está congelado
e tentar pagar a dívida dele. Bem, essas medidas não deram certo com a Rússia. Vamos ver se dariam certo com a China. Ela pode, com a abertura das negociações, estar ganhando tempo para a conclusão de sua primeira parte da segunda linha de ação, que é a defesa econômica. Eles somente vão avançar, os chineses, quando protegerem seus ativos que estão hoje ainda expostos no exterior. Trump percebe algumas limitações, ainda que esteja sendo pressionado pelo tempo. Ele precisará dar foco ao cumprimento de seus compromissos, e isso não inclui mexer agora em certos vesperos. Observe, com muita atenção, como não se fala mais em auditoria do Fort Knox, nem em divulgação completa dos arquivos de Epstein, assim como o Elon Musk já falou em se afastar do governo. Os movimentos estão em andamento acelerado. Tudo muda muito rápido. Tem que só mesmo entender que o Musk começou a perder e ele vai ter que começar a fazer. Porque assim, o Musk, vamos botar assim, ele é o alça de mira, né? Ele foi lá e falou pro Tudor que ele era uma mocinha. Ele vai para cima nessa guerra de injetar dinheiro. Ele vai para cima nessa guerra de injetar dinheiro, entendeu? Tem para onde correr. O, o Trump precisa aumentar esses tentáculos, tipo assim, botar as empresas, o Jeff Bezos, a galera, todo mundo para começar a trabalhar em outro sentido, de começar a fazer coisas interessantes para os países e a diplomacia agir e tudo mais, porque no momento que ele bloquear a China no sistema SWIFT, já era. Falar de Fort Knox, vai falar de quê? Vai falar dessas coisas? Nada, vai falar de outra coisa. Que se o Fort Knox estiver vazio mesmo, vai mostrar pro mundo que os americanos roubou o bagulho do ouro todo e não tem porra nenhuma. Aí vai mostrar que eles estão fodidos, que eles não têm dinheiro. Não, deixa isso quieto pra lá. Foco e mira na China e aguardar os próximos passos pra gente acabar vendo aí que vai acontecer, que tá melhor do que a novela das 8. Galera, esse foi o vídeo de hoje. É o final ali do vídeo também do professor. Vai lá, professor Luiz Antônio Peixoto Vale, Checkmate Global. Se inscreve no canal. Tamo junto. Se inscreve aqui também no meu, deixa seu comentário. Se tu chegou até aqui no vídeo, escreve assim, cheguei. Aí eu vou lá dar um joinha. Valeu? Tamo junto. Fui.